Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã, amigos do meu coração, graça e paz em Cristo Jesus. Estamos falando nesses dias sobre como lidar com o erro, com a culpa, com os pecados cometidos. E para isso estamos analisando o Salmo 51. Davi, um homem que cometeu erros, um homem que pecou, e um homem que está emocionalmente abatido por causa desses pecados, por causa dos erros cometidos. E é nesse contexto que ele conversa com Deus e se expressa através do Salmo 51. Ontem lemos o verso 1 desse salmo e hoje eu quero ler com você o verso 2, que diz assim: Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Nós vimos ontem que Davi se sentia manchado por causa dos pecados, se sentia sujo por causa dos pecados. E agora ele traz nesse verso um outro sentimento muito comum quando cometemos pecados, quando erramos, quando falhamos. Davi fala sobre culpa. Ele se sente culpado. Ele se sente como uma pessoa que foi declarada pelo Tribunal da Existência Humana como alguém que realmente merece o castigo. Davi fala como eu e você falamos, porque a culpa é um sentimento que todos nós bem conhecemos. A culpa é um sentimento que faz mal, que incomoda, que aflige, que derruba. Agora imagine alguém que sente culpa um dia, 2, 1 ano, sente culpa a vida inteira. Como essa pessoa consegue administrar a beleza da vida carregando culpa sobre culpa? Diante da culpa, Davi faz um pedido a Deus: lava-me. É o que ele praticamente implora ao Senhor: lava-me. O verbo lavar vem do hebraico kabar. E é bem interessante que ele representa um tipo de lavagem muito diferente dessa que nós fazemos aqui no Ocidente. Ele fala sobre lavar com os pés. Havia na época ali de Davi a lavagem e também a tintura, às vezes, de alguns tecidos que eram colocados dentro de um tanque. E então a pessoa que ia tingir ou ia lavar entrava dentro do tanque e fazia o papel das nossas máquinas de lavar. Ele ia pisando, ia esfregando com os pés ali aquela roupa, aqueles tecidos, aqueles mantos. Ficava ali um tempo razoável pisando. E nesse processo mecânico, a lavagem dos tecidos era feita de um modo exuberante, os tecidos ficavam realmente limpinhos. E é isso que Davi pede. Eu achei interessante, porque ele usa o processo mais pesado, por assim dizer, de lavagem que existia. Ele fala de uma lavagem que exige peso, que exige força bruta. Davi está consciente que a gente não pode lidar com a culpa de uma maneira muito suave. Ele entende que para lidar com a culpa ele vai precisar se esforçar,
ele precisará de um perdão perfeito da parte de Deus. E eu tenho para mim que nesse verso, Davi está trazendo à sua mente dois aspectos sobre lidar com a culpa. Primeiro, é levar a culpa a sério. É perceber o impacto da culpa, a dor da culpa, que não se pode viver culpado. Porque quem vive culpado não vive, apenas sobrevive. Mas o segundo aspecto é que Deus, ele pode sim nos lavar, pode nos purificar, mas nós precisaremos literalmente sofrer a ação do perdão. O perdão virá sobre nós como esse processo de lavagem. Não vai ser apenas uma mão suave passando sobre nós, mas por vezes será um chacoalhar da vida, será uma mudança drástica, será a mão de Deus, ou usando a figura do texto, os pés do Senhor lavando toda essa sujeira, lavando o pecado, lavando o erro e tirando de nós a culpa. Você não deve viver culpado, ninguém deve, porque Deus tem poder para acabar, para limpar, para lavar o nosso coração da culpa que está impregnada em nós. A pergunta que te faço em nome de Jesus é: você quer ser curado, limpo? Quer ser lavado pelo processo do perdão que vem de Deus para que a sua culpa seja eliminada, ou você ainda prefere viver culpado? O que você quer fazer? E eu devo dizer, querido, que há pessoas que querem viver culpadas porque elas se sentem mais pecadoras, mais terríveis, mais erradas. Elas se sentem piores do que os outros e pensam: eu não mereço viver sem culpa, eu não mereço ter perdão. Essa não é a voz da sua consciência apenas. Essa é a voz do inimigo das nossas almas, que não deseja, não quer que vivamos aquilo que Jesus Cristo prometeu nos dar, uma vida e vida em abundância. Existe cura para a culpa. Deus pode te curar e me curar. Então, não viva culpado. Permita que Deus lave, purifique, cure você da culpa que te atormenta. Deus abençoe sua vida. Um dia sem culpas, pela graça de Jesus.